nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalmente nós chegamos ao fim do período quaresmal, né? Esse período de preparação para a semana maior da nossa fé, para aquilo que é o centro da fé cristã, que é a Semana Santa, que é a Páscoa. Nós, até a morte e ressurreição de Cristo, nós, por conta do pecado, perdemos o acesso ao céu. Deus, quando se faz homem na pessoa de Jesus, morre e ressuscita, Ele leva com Ele os nossos pecados e nos dá novamente a chance de entrarmos ao céu. Ele abre as portas novamente do céu. Então, a Semana Santa, ela é a semana mais importante da nossa vida enquanto cristão. Então, se nós fôssemos aqui tratar sobre cada aspecto histórico e teológico da Semana Santa, isso daqui daria um vídeo de horas e mais horas, ou uma série de vídeos. E não é esse o intuito, né? Então eu vou abordar aqui alguns temas principais de cada dia, para a gente poder ter uma noção do que significou, um pouco do contexto histórico de alguns momentos, né, para a gente poder participar dessa Semana Santa um pouco melhor, né, com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de profundidade. Tá? Então, quando que inicia a Semana Santa? A Semana Santa ela vai iniciar no Domingo de Ramos. Né? Domingo de Ramos nada mais é que a entrada de Jesus em Jerusalém. E o porquê que Jesus vai até Jerusalém, sendo que ele sabia que se ele fosse para lá, ele seria preso e morto. Né? Tanto que, antes da entrada dele, nós vemos que os sumos sacerdotes, algumas pessoas de lá, quando vai chegando a festa da Páscoa, e que é comum o judeu ir até Jerusalém, e ir até o templo, né, na época, eles começam a questionar: será que ele não vem? Então já havia ali uma trama anterior para poder pegar Jesus, prender e matá-lo. Né? E Jesus sabia disso. Então, chegando à festa da Páscoa, Jesus, ele com seus discípulos, ele vai até Jerusalém como qualquer judeu. Né? Ele vai cumprir esse preceito. Mesmo sabendo de tudo, ele vai para lá porque precisava ir para lá. Né? Era necessário que se cumprisse isso. Tá? Entenda que o povo tinha Jesus como alguém que iria se manifestar como um rei, ia tomar o poder e ia libertar o povo daquela opressão sofrida pelo Império Romano e tudo mais. Então eles tinham uma visão messiânica de Jesus. Né? Eles não imaginavam que Jesus ia entrar em Jerusalém, e por mais que Jesus já tivesse falado várias vezes que ele iria morrer, no fundo, tanto os discípulos quanto as pessoas que acompanhavam Jesus tinham a esperança. Falaram, não, agora ele vai entrar em Jerusalém como um rei, e ele vai tomar o poder, e a profecia vai se cumprir. Né? Então eles tinham essa esperança. E Jesus, ele não entra em Jerusalém, simplesmente vai andando e entra lá. Não. Jesus, ele entra seguindo todos os requisitos da entrada de um rei. Né? E quais são esses requisitos? Nós vamos ver em Marcos, capítulo 11, versículo do 1 ao 10. Marcos 11, versículo do 1 ao 10, que vai contar esse relato da entrada de Jesus em Jerusalém. Então, Marcos 11, versículo de 1 a 10. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Estavam perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois dos discípulos e disse-lhes: ide até o povoado ali na frente, e logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazes isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas logo mandará de volta.
Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado a um portão fora, na rua, e o desamarraram. Alguns do que estavam ali disseram: O que estás fazendo? O que estás fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam conforme Jesus tinha mandado, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, enquanto outros espalharam ramos apanhados no campo. Os que iam à frente e os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Então, existem alguns detalhes que muitas vezes passa despercebido, né? E que na verdade tem um significado, né? Tem um porquê. Então, a primeira coisa, a ideia do jumentinho que nunca foi montado, ela já que o rei entraria no jumentinho que nunca foi montado, já tinha sido profetizado. Então você pega o Antigo Testamento, Zacarias, Segundo Reis, já fala sobre isso. Então, quando Jesus manda os discípulos irem lá e pegarem o jumento, eles já tinham isso. Fala, não, assim se cumpre a profecia, que de fato ele vai entrar como rei e ele vai assumir o poder ali, né? Então, é esse simbolismo de reinado, né? O jogar o manto no jumento, que é um detalhe que fala no Evangelho também, que eles jogaram um manto no jumento e colocaram Jesus em cima dele. Quando Jeú torna-se rei, isso lá em 2 Reis, capítulo 9, jogam mantos na escada para ele passar, né? Então existe também esse simbolismo do manto. Então veja, toda a entrada de Jesus em Jerusalém, ela cumpre profecias. Os detalhes da entrada de Jesus em Jerusalém cumpre as profecias e cumpre os requisitos da entrada de um rei. Então o povo cria aquilo, fala, não, de fato, é agora. Agora vai se cumprir tudo, né? Agora chegou realmente o rei, né? E o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, no 3º volume, ele vai falar sobre o direito régio, né? Jesus pedir um jumentinho, né? Vou até ler da maneira como está aqui, porque ele resume muito bem essa parte. Jesus reivindica o direito régio da requisição de meios de transporte, um direito conhecido em toda a antiguidade. O próprio fato de tratar-se de um animal que ninguém ainda montara aponta um direito régio. Mas, sobretudo, há uma alusão às palavras do Antigo Testamento que conferem a todo o que se sucedeu da entrada dele o seu significado mais profundo. Então ele vai colocar diversas passagens, né? Gênesis, Zacarias, Reis e diversas outras passagens que profetizavam esse momento e que mostrava como que um rei tinha que ser tratado, tá? Então Jesus, ele cumpre tudo isso, né? E ele entra em Jerusalém sendo aclamado, né, e tratado como esse rei que tinha que vir. Santo Afonso, no seu livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma reflexão sobre esse momento da entrada de Jesus. Então ele diz assim: meu caro Jesus, quisestes, pois, fazer essa entrada solene para que vossa paixão e morte fosse tanto mais ignominiosa quanto maior fora a honra recebida. Os louvores que agora vos dá essa ingrata cidade
Em poucos dias serão transformados em injúrias e maldições. Agora vos dizem, hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E depois levantarão a voz dizendo, tira-o, tira-o, crucifica-o. Agora despojam-se de suas próprias vestes, e depois os despojarão das vossas, para vos flagelar e crucificar. Agora cortam as palmas para as colocar debaixo de vossos pés, e depois cortarão ramos de espinhos, para com eles vos atravessarem a cabeça. Agora vos bendizem e louvam, e depois vos encherão de contumélias e blasfêmias. Então ele faz essa análise muito bonita, né? Aquele povo, não todos, obviamente, mas parte daquele povo que estava lá, que ovacionou a entrada dele, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Parte do povo que assistiu aquela entrada digna de um rei, né? Estaria depois lá gritando para crucificar, né? E muitos dele estavam ali depois gritando, crucificam, e xingando, ofendendo, blasfemando por dinheiro, né? Porque parte daquele povo acabou sendo subornado pelos sumos sacerdotes. Então inicia ali a Semana Santa. Jesus, ele entra tratado como um rei em Jerusalém, né? E dias depois ele vai ser preso e ele vai ser morto. Mas esse é o momento principal. Jesus, ele entra, ele vai voluntariamente até lá. Ele sabia de tudo o que ia acontecer e mesmo assim ele vai. Nos dias que se passam, na segunda, na terça e na quarta, Jesus ele visita pessoas, né, até mesmo fora de Jerusalém, né. Nós poderíamos aqui tratar de cada dia, mas como para não ficar algo muito longo, nós vamos passar para Quinta-feira Santa. E ali inicia-se o tríduo, né? Na quinta-feira à tarde começa-se a preparação da ceia, que vai ser comida à noite. Então, vamos ao tríduo pascal, né? Que é o que nós temos hoje. Começando na Quinta-feira Santa. Jesus ele pede que os seus discípulos, ele fala para os discípulos, eu desejei muito tempo comer essa Páscoa convosco. E ele fala que vai ser a última Páscoa que ele vai comer com os discípulos. Ele pede para os discípulos ir até o local, né, e falar que o mestre vai comer, vai usar aquele ambiente para poder comer a Páscoa ali. Os discípulos vão até a casa que foi preparada, né, e ali monta-se a ceia, né. Acontecem algumas coisas na ceia. E aqui eu vou mudar um pouco do contexto histórico, porque isso é importante. Algumas coisas que ocorrem na ceia, né. Jesus tem o lava-pés, que João relata no evangelho dele, né. Há o lava-pés. Jesus fala quem que vai traí-lo, né. E ele fala que Pedro vai negar. Tá? A instituição da Eucaristia e, encerrando essa ceia, vai até o Monte das Oliveiras. Vamos ver como que João narra toda essa cena, para a gente poder pegar alguns pontos, alguns aspectos dela, para poder analisar. Então, o Evangelho de João, no capítulo 13 em diante. João, capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar este mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia, o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus.
Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Esse disse: Senhor, tu vais me lavar os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-lhes o exemplo, para que façais assim, como eu fiz a vós. A partir do versículo 21, ele vai anunciar que ele vai ser traído. Depois de dizer isso, Jesus ficou inteiramente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertado, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo, então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus então lhe disse: O que tens a fazer, faze logo. Então, durante a ceia, acontecem várias coisas. Né? Primeiro de tudo, lava-pés. O que significa o lava-pés? Lavar os pés dos senhores era coisa de escravo. Né? Então, Jesus ele se rebaixa à posição de servo, como ele mesmo diz, para dar um exemplo. Né? Os discípulos que vão continuar a igreja dele, né, têm que ser humildes. Tem que dar o exemplo, tem que seguir o exemplo de Jesus, de humildade, de serviço, de entrega. Então esse é o sentido do lava-pés. Quando Jesus anuncia que Judas, que alguém irá traí-lo, né, é importante entender como que era feito a ceia, como que era distribuído os lugares na ceia. Nós temos a visão, né, dos quadros da Santa Ceia, uma mesa reta, com todo mundo sentado, Jesus no meio, tudo, e ali era feita a ceia. Porém, essa não é a maneira como os judeus faziam a ceia. A mesa da ceia, ela tinha um formato como se fosse de U, né, e existiam lugares específicos. A pessoa mais importante, aquele que convidou, o anfitrião, se sentava numa ponta. Todos ficavam reclinados, não era sentado reto como a gente costuma comer, como é o normal nosso. Eles ficavam reclinados, a mão direita ficava ali, porque a mão direita você comia, e eles ficavam reclinados em cima do braço esquerdo. Então é por isso que João reclina sobre o peito de Jesus, porque ele estava do lado direito de Jesus. O lado direito do anfitrião era para aquelas pessoas com as quais ele tinha mais intimidade. O lado esquerdo era para os convidados de honra. Então isso daí é algo importante da gente saber.
O porquê? Isso daí é só um detalhe. Não, não é. Porque nós vemos João do lado direito de Jesus, por isso que ele se reclina. Então nós já vemos ali no João, era de fato o discípulo amado com que Jesus tinha mais intimidade. Porém, quando ele fala que aquele que vai trair é quem ele vai entregar o pão passado no molho, né, ele entrega para Judas. Judas não poderia estar do outro lado da mesa, ou longe dele. Judas tinha que estar do lado esquerdo dele. Ou seja, até o último minuto, Jesus coloca Judas no local de destaque, no local de honra, não onde só ficavam os convidados de honra. Ele sabia de tudo, ele sabia o que Judas ia fazer, e ainda assim ele coloca Judas ali, do lado dele. Né? João se reclina, Judas do lado de Jesus, Jesus entrega o pão a Judas. Então, até o último minuto, Jesus tratou Judas com amor. Né? Jesus lavou os pés de Judas. Jesus colocou Judas em lugar de destaque. Jesus tentou até o último segundo com Judas. Judas se retira, né, e vai até o templo encontrar os sumos sacerdotes para poder dar cabo daquilo que havia sido tramado, que havia sido combinado. Na última ceia, Jesus institui a Eucaristia. Né? Então, com o pão, ele pega o pão, isto é o meu corpo, que será por vós, o cálice com o vinho, isto é o meu sangue, que será dado por vós. E tem uma cena muito bonita naquele filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Para quem imagino que todos já tenham assistido, mas assistam de novo e prestem bem atenção nisso. Quando vão crucificar Jesus, no momento em que Jesus chega no Calvário, que eles tiram a roupa, que eles rasgam a roupa de Jesus, existe um paralelo na ceia em que se descobre o pão. Quando levantam Jesus na cruz, mostra o paralelo de Jesus levantando o pão na última ceia. Então é muito bonito porque a missa é realmente isso. Foi isso que Jesus fez. O pão que ele levanta na ceia é o corpo dele que vai ser levantado na cruz depois. Então esse filme é maravilhoso. Assistam de novo e prestem bem atenção nessa cena, porque aquilo é a missa, aquilo é a Eucaristia, é o sacrifício de Cristo que se renova em cada missa, em cada momento. Né? Então Jesus institui a Eucaristia. Acabando a ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele sempre ia para lá. Vários momentos Jesus foi, durante a vida dele, ele foi para lá rezar. E esse não foi um momento diferente. Né? Ele vai para lá e lá ele começa a se angustiar mais. Né? A minha alma está triste até a morte, diz ele. E lá ele começa esse conflito, né, com Deus. Ele sabia da missão dele, ele sabia o porquê que ele tinha vindo, mas Jesus também era humano, ele teve medo. Ele pede para Deus: Pai, afasta de mim. Né? Então Jesus, né, nessa angústia, sabendo tudo o que ia sofrer, né, ele roga a Deus. E o que isso significa para nós? Nós também passamos por angústias. Né? Jesus, por mais que tivesse o desejo de desistir, o que seria normal, né, humanamente falando, por mais que ele tivesse o desejo de desistir, ele foi obediente a Deus. Né? Se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Né? E nós também, na nossa vida, nós passamos por momentos de angústia que nós temos que confiar em Deus. Né? Às vezes Deus não nos tira algum sofrimento e nós ficamos blasfemando. Porque Deus não me ama, porque Deus isso, Deus aquilo. Não. Confie em Deus. Peça, clame, mas entregue-se à vontade de Deus.
A vontade de Deus nunca é ruim, né? Naquele momento, talvez, pode ser uma situação difícil, mas os frutos que serão colhidos dali, com certeza, serão frutos bons. Um outro detalhe que o Evangelho nos conta: Jesus suou sangue. É interessante a gente ver que quem relata isso é Lucas, né? E Lucas conta a tradição que era médico. E esse suar sangue não é em sentido figurado, não é uma expressão, não é algo para dizer, não, ele tava muito angustiado. Não, o suar sangue é de fato suar sangue. A medicina ela já comprovou que em momentos de estresse extremo, a pessoa realmente pode acontecer de transpirar sangue. Existe um termo médico para isso, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é um fato real. Então não é uma maneira de dizer que Jesus estava triste só ou que estava muito preocupado, não. Imagina o tamanho da angústia dele para ele chegar ao ponto de suar sangue, né? Então isso acontece, isso é um fenômeno real que só acontece em pessoas em estado extremo. Então esse foi o tamanho da angústia de Jesus. E mesmo com tudo isso, ele continuou. Ele foi fiel, ele confiou, ele se entregou a Deus. E existe um diálogo dele com os discípulos que também serve para nós, né? Ele vai até os discípulos e pede: ficar aqui, vigiai e orai. E os discípulos fazem o quê? Dormem, né? E ele vai por diversas vezes até os discípulos e encontra eles dormindo. Esse vigiar e orar, o que seria isso para nós hoje, né? É estarmos em constante vigilância com a nossa vida espiritual, com a nossa fé, com a nossa vida de oração, né? Não trocarmos a nossa vida espiritual, os nossos momentos que podemos ter com Deus, por coisas banais, né? Que seria o dormir, por exemplo, né? Então, assim, vigiai e orai. É isso que ele pede, que ele pediu para os apóstolos naquela noite, e é isso que nós também temos que fazer. Nós não sabemos a hora, nem o dia em que tudo isso aqui vai acabar, né? Em que a nossa vida vai acabar e nós vamos estar de frente com Deus para sermos julgados. Então sigamos o conselho de Cristo: vigiai e orai para não cair em tentação. Passado aquele momento, Judas chega com os guardas, né, para poder entregar Jesus. E existe um momento ali, um sinal que ele combinou com eles, né? Aquele a quem eu beijar é ele. Judas se aproxima de Jesus, dá um beijo no rosto e diz: salve, Rabi. Jesus olha para ele: Judas, é com um beijo que entrega o Filho do Homem. Veja, por que o beijo? Ele não poderia só apontar? O beijo, ele é um sinal de intimidade, né? Ele é um sinal de proximidade, de amizade, de alguém que é muito próximo do outro. Então veja o que o demônio fez com o coração de Judas: usar um gesto de amor, né, entre eles, um gesto de intimidade, para entregar o Filho de Deus. Jesus é preso, é levado. Dali ele vai para a casa dos sumos sacerdotes. Lá ele é interrogado, ele passa a parte da noite lá já sofrendo violência física, psicológica e tudo mais. É levado para Pilatos. Pilatos não vê nele nenhum crime, tenta um vocabulário vulgar, né, tirar o dele da reta, e manda ele para Herodes. Herodes ridiculariza Jesus. Nós vemos que Herodes manda colocar uma roupa vistosa em Jesus. O que é essa roupa vistosa? Roupas vistosas eram usadas por mulheres e por
pessoas que faziam atrações públicas, né? Então, assim, Jesus ele é humilhado, ele é colocado numa posição de uma atração pública, né? E Herodes, Jesus não fala com Herodes debocha daquilo, manda ele de volta para Pilatos, e é Pilatos que vai decidir o que fazer. Pilatos, um cara covarde, porque ele admite que ele não encontra crime nenhum em Jesus, e mesmo assim ele manda flagelar e crucificar Jesus. Ele manda que se flagele Jesus. Existia uma regra de flagelação que os soldados não seguem, né? Eram 39 chicotadas, né? Porém, a gente vê que não foi assim que aconteceu, né? Coroam eles de espinho, o espanco, a flagelação foi extremamente brutal, né? Na parte de trás do corpo, na parte da frente, a gente vê pelo sudário que mostra como que foi, o corpo inteiro de Jesus ficou chagado. Então o sofrimento da flagelação de Jesus é algo terrível. Para quem tiver curiosidade, pesquisa sobre o Santo Sudário, né? Existe análise dos médicos ali. Então, assim, foi um negócio terrível, né? E Jesus, depois da flagelação, é coroado de espinhos e é apresentado diante do povo. Pilatos ainda tenta fazer uma troca. Deixa o povo escolher quem você quer. Você quer Barrabás, que é um cara que roubava e matava, ou Jesus? O que o povo escolhe? Barrabás. Não porque o povo achasse que Barrabás também era inocente ou estava sendo injustiçado. O povo sabia quem que era Barrabás, né? Mas por pura maldade, eles preferem o assassino, eles preferem o pecado a Cristo. E muitas vezes nós também fazemos isso. Nós preferimos o pecado a Cristo. Muitas vezes nós agimos como Judas, né? Que ceiamos com Jesus, participamos da ceia, participamos da missa, e quando saímos dali, o traímos. Muitas vezes nós agimos como Pedro, que Pedro negou a Jesus. Jesus falou para ele na ceia. Pedro disse para ele: não, eu daria minha vida por ti. Jesus vai responder: dará sua vida por mim? Antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. Então, muitas vezes, somos como Judas, né, que trai Jesus, troca Jesus por coisas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Nós, muitas vezes, vendemos Jesus por nada, por puro prazer momentâneo, né? Muitas vezes agimos como Pedro, que na primeira oportunidade que temos de professar a nossa fé, não fazemos isso por vergonha, por medo do que as pessoas iriam falar, de como as pessoas iriam nos olhar. E muitas vezes nós escolhemos o pecado, nós escolhemos o erro, em vez de escolher a Cristo. Assim como o povo fez. Solte Barrabás e crucifica Jesus. Barrabás é solto. Pilatos, por pura covardia, manda que se crucifique Jesus. Ele lava as mãos, como se isso o eximisse da responsabilidade, e manda que Jesus seja crucificado. Durante o caminho da cruz, Jesus sofre todo tipo de violência. Chega a um ponto que ele não consegue mais carregar a cruz, e Cirineu o ajuda. Soldados pegam Simão Cirineu, que passava por ali, fala para ele: ajuda a carregar, porque senão Jesus ia morrer no meio do caminho. Ele não estava mais aguentando fazer isso. Simão Cirineu o ajuda. Chegando no Calvário, Jesus é crucificado. E aqui tem algo muito bonito. Ele é crucificado com mais 2 ladrões, né? E existe um diálogo dele que eu acho lindo. Jesus na cruz, existem as 7 palavras de Jesus, né? O diálogo de Jesus na cruz, ele é um diálogo que envolve perdão, né? Ele é um diálogo que, porque ele pede perdão, ele pede que ele diga: o Pai perdoa. É um diálogo de angústia, porque ele se sente abandonado
por Deus, né? E é um diálogo de esperança, porque quando o bom ladrão, reconhecendo, vendo o outro, atacando Jesus, se você é filho de Deus, você consegue sair daí e tira a gente também. E o que a tradição da igreja chama de Dimas, né, o bom ladrão, vendo aquilo, fala, não, a gente está aqui porque a gente merece. Ou seja, reconheceu o seu pecado e reconheceu o seu castigo como sendo justo. Já ele não fez nada. Então, Senhor, lembra-se de mim quando chegar no céu. Veja, ele não pede para ser salvo. Ele só pede que Jesus se lembre dele quando chegar no paraíso. Essa é a conversão. Essa é aquela contrição perfeita que a gente falou no vídeo sobre o sacramento da penitência. Essa é uma conversão verdadeira. Lembre-se de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo. Então veja, depois de tudo aquilo, aquele momento de dor, aquele tormento, a tortura, tudo aquilo que ele passou, Jesus ainda olha para aquele ladrão e fala, não, você estará comigo no paraíso. É muito bonito a gente ver o cuidado de Jesus. Jesus olha para o discípulo amado, que foi o único que sobrou. Todos os outros fugiram. O único discípulo que ficou aos pés da cruz foi João. Ele olha para o discípulo amado e entrega a sua mãe para ele cuidar. E ele entrega a mãe dele a nós também. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então Jesus, ele tem esse cuidado, esse amor, né, naquele momento de angústia, naquele momento de sofrimento. E acontece uma coisa, uma coisa muito importante um pouco antes dele morrer. E nós vemos isso no Evangelho de João. Já no finalzinho do Evangelho de João, quando ele está narrando, né, ainda a morte de Jesus, ele fala para João capítulo 19, versículo do 28 ao 30. Depois que ele entrega Maria a João, né, e manda que João cuide dela, ele vai dizer, depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a escritura até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Existem diversas interpretações desse momento do soldado que dá o vinagre para Jesus. Mas, se nós formos analisar como que era o rito judaico da ceia, o último cálice da ceia era chamado de cálice da consumação. Tanto que Jesus, o cálice que ele pega e ele consagra, né, que ele usa para falar, não, isto é o meu sangue dado por vós, é o último cálice da ceia. Então, esse chamado cálice da consumação. Então veja, quando ele na cruz fala, eu tenho sede, e o soldado pega o vinagre nada mais é do que um vinho velho, né, e coloca na boca de Jesus, Jesus toma aquele vinho e diz, tudo está consumado. O último cálice, ali se consuma o sacrifício de Cristo. Ali é a consumação da ceia. Ele toma aquele vinho, o cálice da consumação, tudo está consumado. E ele entrega o Espírito e morre. Então, esse é o amor de Jesus. Esse é o carinho de Jesus. Na ceia, o que ele faz na ceia, de maneira incruenta, ou seja, sem o derramamento de sangue na cruz, ele vai fazer com o seu sangue. E a missa é isso. É essa renovação do sacrifício da cruz. Jesus é retirado da cruz. Um detalhe importante. Os corpos não podiam ficar na cruz durante a Páscoa. Então, para a pessoa, numa situação normal, a pessoa era crucificada, podia ficar na cruz dias e dias.
Como não poderia ficar os corpos ali para fazer com que eles morressem mais rápido, quebrou a perna de um ladrão e quebrou a perna do outro. Quando se quebrava a perna, perdia a sustentação, ele não conseguia mais elevar o corpo na cruz e morria asfixiado. Como Jesus já estava morto, o soldado ele fura o peito de Jesus. E ali é o que está relatado no Evangelho. Escorre sangue e água. E até isso é profético, porque o cordeiro que era imolado, ele não poderia ter nenhum osso quebrado, não poderia ter nenhuma imperfeição. Então, até esse detalhe de não se quebrar as pernas de Jesus faz parte da profecia. Né? Ele não podia ter nada quebrado. Então, fura-se o lado e Jesus já estava morto. Né? Ele é retirado da cruz. Nicodemos pede autorização para poder sepultar Jesus, porque as pessoas que eram mortas na cruz, geralmente elas eram jogadas como se fosse um lixão. Né? Eles não tinham o direito de ter um enterro digno. Então, os que morriam na cruz eram jogados lá e os bichos comiam. Então, Nicodemos vai e pede a Pilatos que enterre para poder enterrar Jesus, e Pilatos autoriza. É enterrado Jesus, como estava chegando no sábado, não poderia, estava chegando a Páscoa, não poderia fazer nada. Então, eles enterram Jesus, mãe de Jesus, o discípulo, vai embora para casa. No domingo, pela manhã, Maria, com Pedro e outros discípulos, vão até o túmulo de Jesus para poder fazer ali toda a parte de unção do corpo, né, o que era costume judaico. Quando chegam ali, descobrem que o corpo não está mais lá. E existe um detalhe que o Evangelho nos conta e que também tem um significado muito profundo. Quando o discípulo entra no túmulo, ele vê as faixas de linho que cobriam o corpo jogada no chão e o pano que estava na cabeça de Jesus dobrado em um local separado. A gente lê isso a vida inteira e talvez não dê atenção. Mas o que significa isso? Havia um costume do povo judeu, quando o Senhor estava comendo, se ele acabasse de comer, né, levantasse da mesa, pegasse o pano que ele usava e jogasse na mesa e saísse, os servos sabiam que ele não ia voltar mais. Então os servos iam até a mesa e retiravam as coisas. Se o dono levantasse da mesa, dobrasse o pano e colocasse no canto, os servos sabiam que ele ia voltar. Então essa é a mensagem. Quando os discípulos veem o pano dobrado no local separado, essa é a mensagem que Jesus quer passar para nós, seus servos. Eu vou voltar. E ele aparece para os discípulos, né? Mas esse voltar de Jesus para nós, né, é a volta gloriosa dele. Então é isso, a Semana Santa. Jesus entra em Jerusalém, Jesus institui a Eucaristia, ele dá o exemplo de humildade, ele nos ensina como passar pela angústia, ele passa pela morte, sempre confiando em Deus. Ele, com todo o sofrimento, mesmo assim, ele perdoa, ele acolhe. Né? Ele é morto, ele é sepultado, mas ele deixa a promessa de que um dia vai voltar. Ele ressuscita, ele deixa a promessa de que um dia vai voltar. Quando Jesus morre, o Evangelho nos diz que a cortina do templo rasgou. O que seria isso? Né? O que seria essa cortina do templo? Né? A entrada do céu, a possibilidade de entrarmos no céu, de estarmos com Deus, foi novamente nos dada. Nós perdemos isso com o pecado no Éden e novamente ganhamos isso de Jesus. Então essa é a Semana Santa. Infelizmente, como eu disse, não dá para tratar de todos os pontos históricos e aspectos teológicos de cada momento, porque tem muita coisa. Mas, de maneira geral, é isso. Né? Essa é a Semana Santa, essa é a Semana Maior. Que vocês participem
do trido, que se coloquem no lugar de cada apóstolo. Veja se você não age muitas vezes como Judas, como Pedro, como João, que é o discípulo amado. Analise a sua vida, se coloque ali, medite sobre o sofrimento de Cristo. Não só o sofrimento pelo sofrimento, mas o sofrimento que ele passou não foi pelo mundo em geral. O sofrimento que ele passou foi por você. Na cruz ele pensava em você. Cada dor que ele sentiu foi por você. Então olhe para a cruz na Semana Santa e fale, meu Deus, você está aí por mim, por minha causa. Eu te coloquei aí. E com essa meditação, com essa reflexão, que nós possamos mudar a nossa vida, de fato nos converter. Que a Semana Santa ela seja uma Semana Santa diferente das outras. Que ela seja uma Semana Santa que de fato mude a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, nos faça cristãos melhores, né? Nos ajude de fato a um dia chegar ao céu. Que Deus abençoe.